Cheguei em um momento da minha vida que eu não tava morando em lugar nenhum, não tinha condições de morar num lugar, tava morando praticamente na rua, tava na rua, mano. Eu fui morar na rua. Um cara que tirava moradores de rua, da rua, levava para as clínicas, foi morar na rua. E aí eu fiquei na... Mas até em um momento você, até desculpa te interromper, você não pensou em ajuda, nada? Sabe? Não teve coragem de compartilhar isso? Não tinha nenhum amigo muito próximo? Você fala, putz, esse cara aqui é ponta firme. Se eu falar com ele, a coisa fica diferente. Eu não quis, na verdade, quando começou a acontecer algumas coisas, você ficou com vergonha. eu não quis chegar em ninguém, porque assim, muitos conhecem o seu problema, mas eles têm os problemas deles, né? Eu entendo. Entendi. Só que eu sou aquele cara que eu não quero ficar expondo o meu problema, sabe? Para a pessoa não achar que eu tô querendo ser um coitado para ajudar. Não é isso, cara. Porque a forma que foi o meu foi muito diferente. Foi uma coisa que fechou muitas portas mesmo, de verdade. Fechou várias portas. As portas de uns 2 municípios, assim, se fecharam, velho. Eu falei, não é possível que eu sou ruim, não. Entendi. Não sou esse animal, não. Não é possível, cara. Alguma coisa tá estranha aí. Só que depois eu comecei a entender o processo, né, cara? Hoje eu entendo por quê. Sei o que Deus estava fazendo comigo. Então, só que a parada da rua, eu lembro quando eu tava tinha um rapaz, hoje ele é um ex-pastor, é pastor. Ele era um ex-pastor morador de rua, usuário de droga. Vou até passar você para falar com ele, pra ele dar o testemunho dele. Ele vai te contar, cara. Eu no processo, eu violãozinho. Esse aqui me acompanhou de todo lugar que eu fui, assim, na rua, ele ficou comigo. E aí o que aconteceu? Na verdade, eu tava um tempão, né, já sem saber para onde ir, sem saber o que eu não queria voltar, sabe? Eu não vou voltar, mano, porque, tipo, se eu não tenho que ficar mais lá dentro, então eu vou, pra que eu vou voltar? Me mandou sair, eu vou sair. Eu entendi que, tipo assim, eu saí, sem direção. Tipo, deixei tudo também para trás. E não é vitimismo, irmão. Você sabe quem é você. Sim. Você sabe quem é você com Deus, na presença do Senhor. Você sabe o que você faz por Deus. Sim. As obras e tal. E você sabe o que você faz pela tua família. Você sabe. Todo homem sabe. O homem que não faz nada, ele sabe o que ele faz, velho. Entende? Por que não, você tá, é por isso, por isso e por isso. Mas depois eu fui entender o porquê de mim. E quando eu cheguei nesse ciclo da rua, eu pensava muito dessa forma aqui, tipo assim, como que pode, né? Eu tô na rua, aí eu invento de ir no monte, aí tem um morador de rua, mano, é muito louco isso aqui, ó. Tem um morador de rua e tal, e aí ele, do nada, ele é um ex-pastor, usuário de droga, ele viu Deus falar com ele e falou assim, vai no monte. Ele falou, no monte? E ele, no monte, já estava um ano e pouquinho na rua, acho. Coisa mais ou menos assim. Sofreu algo também da família e tal, foi morar na rua, não. Era pastor e tal. Não tinha para onde ir. Foi pra rua. E aí ele fala que ele ouviu essa voz, ele andou aquela Regis Bittencourt 1 quilômetro a 2 quilômetros para chegar no monte do Jardim da Luz. Quem que tava lá? Quase meia-noite. Você tava lá? Eu tava com um violãozinho lá. E aí eu sei que ele passou por mim assim, eu tava lá com o meu violãozinho, tal. E ele... Eu falei, oxi. Continuei ali no meu violãozinho, tinha umas irmãs as irmãzinhas do coque. Tava ali, tava. Essas aí, rapaz, essas não falham. Não falha na missão, varão. Pra chegar aí. As sérias mesmo, né? Sérias. As que são Estamos falando elas, né? Nós estamos falando delas. Sim. As que estão querendo... Não é essas, não.
Raiz, né, Varão? Você sabe que se orar o negócio é capaz de chover, se orar é capaz da nuvem junto. O negócio é essa daí, ó. É verdade. Aquela que fala assim, começa, tá mexendo comigo, Deus! Aí o cara, não, pelo amor de Deus, não faz isso. É essa daí, ó. Tinha essas daí lá. Aí quando nós chegamos lá, ela passou lá do nada assim, ele passou e elas ali e tal. Eu continuo tocando meu violãozinho. Aí eu tô aqui, ó. Na beira do abismo, você chegou bem perto de cair, mas eu estava lá. Tu não me viu, mas eu estava lá. Sou o teu Deus, eu estava lá. Só não caiu porque eu estava lá. Essa canção, eu no processo, Deus me deu. No monte. E eu estava fazendo essa canção. Ele voltou. Que ele tinha ajoelhado, falou num cantinho lá, no matinho lá. Ele ouviu o refrão, voltou e se jogou na minha frente. E ali, varão, só chorou. E eu continuei. E ele ali. E eu aqui, eu tô no processo, tô na rua também, praticamente. E aí você já começa a entender, né? Aí ele fala, você precisa gravar, ele falava isso aí. Você precisa gravar aquela canção. Falou muito comigo ali no monte, foi naquela canção ali que eu fui e levei. Aí ele levanta, eu pedi para as irmãs fazer oração por ele ali na hora. Irmãs, vamos orar por esse rapaz aqui, por esse jovem que E tá você agiu desesperado. como se nada tivesse acontecendo. Porque até aí ninguém sabia que estava na rua, ninguém sabia de nada. E ele muito menos disso. E aí, tipo assim, aí as irmãs estavam falando. Eu sei que ele ficou no círculo, fizeram um círculo das irmãs assim, ele ficou no meio. Eu falei, essa alma vai vir para Jesus. Eu vi essas irmãs orando ali naquele lugar, eu vi uma bola, varão. De verdade, assim, ó, de fogo descendo assim, ó, sobre as costas daquele rapaz. Eu falei, eu nunca tinha visto um negócio daquele. Eu falei, nossa. E eu aqui, ó. As irmãs falando e Deus entregando e tal. Eu sei que quando acabou a oração, eu falei assim, varão, você quer uma melhora? Você tá morando onde? Ele falou, moro na rua. Eu falei, nada. Então, você quer ir para um lugar, Vaso? Eu tenho um lugar ali que eu posso te levar para um lugar ali. Liguei para o pastor Anderson Lima. Faz um trabalho abençoado ali em Carapicuíba e Caucaia também. Muitos jovens, muito ex-viciados. Ele faz um trabalho ali na casa de recuperação dele. E faz missões também por aí afora, tá? Fora do Brasil e fora em outros estados. É um varão assim que é esforçado mesmo pelas almas. Esse pastor. E eu liguei para ele na hora e perguntei se eu podia levar. Ele falou, pode, varão. Liga pro rapaz lá e já fala para ele já para marcar para ele te receber lá. Aí eu deixei ele no monte. Olha só o que aconteceu. Eu no monte, precisando de um lugar e ele no monte. Falei assim, varão, vamos fazer o seguinte, você fica aí, eu vou pedir para os caras para deixar você aí, para você ficar aí e tal, você fica aí de boa. E amanhã a gente vai lá, beleza, a gente vai para... Eu fui, arrumei um mano lá de um carro e tal, pai, a gente levou ele lá para casa de recuperação. Talvez a sua pergunta, por que você não foi também, Vagnão? Não sei. Aquele momento era de você ajudar o cara, né? E ele foi, ficou lá 6 meses e meio, acho, alguma coisa assim, ele vai falar. Daqui a pouco o pastor me liga, varão! Depois de um tempo. Só que ele tá lá guardado, eu tô passando meu processo. Ele foi, eu fiquei um tempo aí, tal. Pedi para um rapaz do monte para ver se eu podia ficar um tempinho lá, para mim poder me organizar minha vida e tal. Fiquei com umas coisinhas lá no monte, umas roupas. E aí o rapaz deixou um pouquinho lá. Eu lembro num domingo que eu querendo almoçar, mano. Um negócio louco. Eu querendo almoçar. E aí, nesse domingo, eu não quis ir num certo lugar, mas eu fui nesse lugar e eu tive uma decepção nesse lugar. Não vou citar o nome, que é um lugar muito particular. E eu tive uma decepção que eu achei que eu ia poder até me alimentar nesse lugar aí.
E cheguei lá, não era um ambiente não estava favorável para mim. E o grau muito próximo, sabe? Eu saí e tal. Um pastor me chamou para mim, se eu não queria morar num quartinho que ele tinha lá embaixo da casa dele. Aí eu falei, eu aceito, varão. Eu vou ficar uns dias aí só para mim poder me organizar e tal. Aí eu fui para esse lugar. Tava na época daquelas chuvas grandonas lá, sabe? Aquelas fortes. Nossa. Aí eu saí e tal. E era meio que lá embaixo, assim, um porãozinho, assim. Um cômodozinho lá embaixo. Então toda a água que vinha de toda a ladeira, de todas as casas de cima, descia aquela nas escadas da gente ali, ó. Nossa. Não, eu cheguei um dia, mano, minhas coisas estavam tudo cheio de água lá. Nossa. Colchão, tênis, roupa, as caixas. Eu olhei assim, eu olhei pro céu. Pô, Deus, só tá faltando a Coca-Cola. Porque o combo já tá aqui. Tá faltando mais o quê? Mais essa? Aí perdi meus negocinhos, saí de lá, varão. E o violão tava no meio dessa água? Não, tinha uma... como que é o nome aquele móvel? Um hack. É um rackzinho e tal, que você põe um computadorzinho assim em cima, às vezes. Sim, sim. E tava esse e um outro antigo que eu tinha. E eles estavam... Eu sempre deixei assim, Ah, sabe? Sempre parecia coisa de... Tinha umas caixas grandes, tinha um que tava assim, na caixa, e esse tava deitado nesse rack. E o caderno do lado, porque eu sempre tava com caderno. Caderno, caneta, é incrível. ele não morreu. Incrível. Meus tênis, as roupas, os negócios, a maioria das coisas eu perdi embaixo. Nossa. Alguns documentos e tal. Aí foi quando eu fui para um lugar, saí, fui para um lugar, fui fazer a missão, barão. Deus me deu essa canção aí, Na Beira do Abismo. Você chegou ao ponto de cair, mas eu estava lá. Tu não me viu, mas eu estava lá. Só não caiu porque eu estava lá. Sou o teu Deus, eu estava lá. E no meio do deserto, pensou até em desistir, mas eu estava lá. Não desistiu porque eu estava lá. Sou o teu Deus, eu estava lá. Eu sempre estou lá. Sempre estarei lá. Ele sempre estará lá.